A hora certa na PAN são 11h37. Eu sou William Travassos, esse é o Jornal da Manhã, segunda edição, com os principais destaques deste dia 15 de novembro de 2021. Neste feriado da Proclamação da República, nós estamos acompanhando agora a visita do presidente nos Emirados Árabes. A qualquer momento voltamos com informações de Jair Bolsonaro. E enquanto o presidente está em Dubai tentando atrair investidores, executivos da área de investimentos, eles alertam que o interesse do capital estrangeiro pelos ativos em renda fixa no Brasil é o menor em 20 anos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado especialista em direito tributário e econômico, Gabriel Quintanilha. Gabriel, muito bom dia, você me ouve bem? William Travassos falando. Bom dia, William, tudo bem? Prazer, uma honra estar aqui contigo hoje. Gabriel, os fatores políticos, a incerteza política no Brasil é um grande entrave para esse investidor que fica inseguro? Sem sombra de dúvidas, o investimento estrangeiro no Brasil leva em consideração diversos elementos, dentre eles a estabilidade política e econômica do país, para que o investidor possa trazer o seu dinheiro para o Brasil. Agora, é interessante lembrar, William, que são dois pontos que devem ser analisados: o investimento financeiro e o investimento de capital mesmo. O investimento financeiro ele sofre muito com as oscilações do mercado e ele sofre muito com a insegurança que é trazida por questões fiscais, como, por exemplo, furar o teto de gastos, aspectos precatórios, orçamento, oculto. Tudo isso influencia demais o investimento estrangeiro no Brasil. É importante lembrar que no investimento de capital nós tivemos até uma grande atratividade esse ano, principalmente se considerarmos o período de 2020. Tivemos uma queda dramática em agosto, com relação ao mês de julho, mas o grande ponto, o grande impacto que nós temos que levar em consideração é o mercado, ele vai olhar sempre para investir em países com maior estabilidade econômica, com maior estabilidade fiscal. É muito difícil você atrair investimento estrangeiro num país onde não se tem sequer um teto de gastos. Essa resposta do governo para o mercado, ela é fundamental para que nós tenhamos uma maior atratividade e tenhamos um mercado estrangeiro olhando para o Brasil como um porto seguro de investimentos. Agora, Gabriel, a aprovação da PEC dos precatórios em segundo turno, ela é realmente para o mercado um recado de que o Brasil está dando um calote ou não? Isso o mercado não leva em consideração? Ela é sim um calote, porque o que são os precatórios? O Brasil é um dos poucos países do mundo que pagam suas dívidas com precatórios. O poder público ele não paga dívida no Brasil. Ele inscreve em precatório para pagar no futuro. O precatório, na verdade, é um reconhecimento da dívida. Já houve uma ação judicial promovida por uma pessoa física ou uma pessoa jurídica contra o poder público. E lá no final dessa ação, anos depois, há a inscrição desse débito do poder público em precatório para que seja pago. Quando o governo fala não pagarei, o que o governo está dizendo é estou dando um calote. É como se nós perdêssemos uma ação judicial e chegássemos ao final e falássemos não, agora eu não vou pagar, apesar de ter perdido. Isso é um recado para o mercado muito ruim. É um recado para o mercado no sentido de que eu, governo federal, vou transferir essa dívida para o próximo governante, seja ele quem for. Então, na verdade, a PEC dos precatórios é uma grande forma de você adiar o pagamento dessas dívidas. É um calote para aquele que já teve uma ação judicial transitada em julgado e, ao mesmo tempo, é uma transferência dessa dívida para o governo seguinte. E um detalhe relevante é o seguinte: a desculpa da PEC dos precatórios é exatamente financiar um programa social que vai substituir o Bolsa Família. Só que o detalhe relevante é que esse programa social ele tem término previsto para o final de 2022, ou seja, você dá um calote, você transfere dívida para o governo seguinte e você tira também essa segurança social que muitas pessoas no Brasil precisam para se manter, para bancar realmente a dignidade da pessoa humana. Agora, então, isso para o mercado é muito ruim. É como se você dissesse para o mercado, aqui no Brasil, a hora que eu quiser, eu não pago minhas dívidas. Agora, para a pessoa que está ligando na Jovem Pan e está vendo essa frase que nós colocamos em destaque, investimento estrangeiro é o menor em 20 anos. Isso é uma coisa específica do Brasil ou o dinheiro no mundo, em função da pandemia, ele recolheu aos cofres, ou seja, o investidor está mais cauteloso, preocupado no mundo inteiro em função das incertezas da pandemia?
Perfeita pergunta, William, porque a grande verdade é que não é só o Brasil que está sofrendo com investimento estrangeiro. Diga-se de passagem, no primeiro semestre de 2021, o Brasil foi o sexto país com maior atratividade de investimentos estrangeiros no mundo inteiro. Então, há realmente um cenário em que o investimento estrangeiro ele é mais seletivo. Ou seja, o investimento estrangeiro só está caminhando para os países que tenham maior segurança e uma maior chance de retorno. O que se espera do Brasil é exatamente entregar para o investidor estrangeiro a condição para que ele possa investir no Brasil seguro de que nós teremos condições fiscais de pagarmos as dívidas e de manter um país politicamente estável. Bom, Jair Bolsonaro está nos Emirados Árabes, está em Dubai, nós tivemos a Invest Brasil. Qual o significado dessa visita do presidente lá no Oriente? Me diga uma coisa, isso realmente pode mudar a nossa realidade aqui a longo prazo? Olha, eu acho que, óbvio, toda medida é válida, toda tentativa de atratividade de investimentos ela é relevante, quer seja no Oriente Médio, quer seja na América do Norte, na Europa. Mas, acima de tudo, o presidente perdeu grandes oportunidades, como agora no encontro do G20, ele perdeu grandes oportunidades de trazer o investimento estrangeiro para o Brasil, demonstrando segurança para esse investimento. Não adianta ir ao exterior e falar que nós somos um país seguro para investir, e se essas palavras não têm fundamento dentro da política fiscal brasileira. Não adianta querermos furar o teto. Não adianta argumentar que os precatórios, por exemplo, são uma bomba, um meteoro que caiu do nada, porque isso já havia previsão orçamentária, já havia previsão de que esses precatórios aconteceriam. É pura e simplesmente falta de planejamento. Não se trata de que o Brasil vai ao exterior para falar, para parecer que é um país atrativo. A gente tem que demonstrar que nós somos realmente um país atrativo. Não basta palavras sem medidas concretas que gerem a segurança para esse investidor. Bom, e aí vamos lá. Como é que eu consigo trazer essa segurança? O que eu preciso fazer? É o que já falamos 1000 vezes aqui na Jovem Pan, é a reforma tributária, é o ajuste das contas, é isso que traz segurança para o investidor? Exatamente. O governo Bolsonaro ele começou muito bem na medida econômica quando fez a aprovação da reforma da Previdência. De lá para cá, houve um desalinho muito grande do discurso para a ação. O governo ele assume com uma ideia de ser um governo liberal, um governo focado no mercado, focado na atratividade de investimentos e no crescimento do país. É aprovada a reforma da Previdência, pois bem, a partir dali nada mais foi feito. A reforma tributária é fundamental para que haja uma estruturação do nosso sistema tributário de forma que o estrangeiro entenda como ele funciona e possa investir de forma segura no país. Também é necessária a reforma administrativa para que efetivamente acabem os benefícios daqueles que ganham acima do teto, e veja, não é o funcionalismo público inteiro que ganha acima do teto, o funcionalismo público não é o vilão dessa história. Os vilões são aqueles que ganham acima do teto, que geram despesas absurdas para o Estado. Essa reforma administrativa deveria também considerar aqueles gastos desnecessários que existem no Brasil. E a partir daí, da reforma tributária, da reforma administrativa, um planejamento de longo prazo no Brasil. Os governos brasileiros sequencialmente pensam no seu mandato. Não se trata de um benefício que deve terminar ao término do mandato do chefe do executivo. Não. O que se deve pensar no Brasil é um planejamento financeiro, fiscal, para um norte de 10 anos, de 15 anos. E não vender o almoço para pagar o jantar, que é o que o Brasil faz hoje, infelizmente. Bom, ministro Paulo Guedes, para você, ele fica até o final de 2022, ele virou mais político do que economista e está tentando a reeleição de Bolsonaro para assim aplicar o seu plano econômico? Olha, William, eu confesso que eu tinha uma esperança muito grande na atuação do ministro Paulo Guedes, um profissional extremamente técnico, capaz, que assume com uma meta, mas durante o governo ele realmente passou a ser um agente político muito mais do que um agente técnico da economia. Se a reeleição vai trazer essa liberdade, não podemos mais dizer. Mas o fato é, o grande problema do Brasil é a reeleição. Porque no primeiro governo, o governo pensa mais na reeleição do que naquilo que tem que ser feito
para colocar o país nos trilhos. A reeleição é o grande problema do Brasil e muitas vezes pode sim transformar o técnico em político. Bom, queríamos agradecer a participação do Gabriel Quintanilha, ele que é especialista, principalmente nessa área, é um advogado especialista em direito tributário e econômico. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui nos microfones da Jovem Pan. Tenha um ótimo feriado. Agradeço enormemente, William. Precisando das tuas ordens. Um abraço forte e um ótimo feriado a todos. Muito obrigado. A hora certa na